Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu tô aqui para contar para vocês mais uma história, né? Para fazer para vocês mais um vídeo de histórias e perrengues, né? Onde eu conto histórias ali da minha vida, né? Histórias que nem sempre são histórias e que também nem sempre são perrengues, mas que de maneira geral eu sempre pego ali tudo que eu preciso compartilhar ali com vocês e coloco ali como sendo histórias e perrengues, vídeos ali do meu canal, ok? Antes de eu especificar aqui o que vai ser o conteúdo de hoje, primeiro deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, então vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é como que eu perdi dinheiro na venda, né, do meu segundo carro e também, num decorrer, como é que foi que eu comprei o meu terceiro carro, que é o meu carro atual, no caso, que eu tenho hoje. Então, vamos lá, deixa eu tentar explicar ali para vocês. Bom, gente, eu tenho inclusive ali no canal, né, outros vídeos onde eu falo da compra do meu primeiro carro, né. Eu vou contextualizar bem simples para vocês, tá? Eu acho que a coisa mais importante do meu primeiro carro eu perdi um pedaço do dedo e com o dinheiro desse pedaço do dedo eu comprei o primeiro carro. 2, né? Eu passei um cagaço bem interessante, né? Porque eu paguei o meu carro, né? Quase 2 milhões de ienes, né? Novo, né? Comprei zero na época. Em dinheiro, levei em dinheiro, no envelopinho. Então, essa também foi uma história bem interessante, né? Aí a gente entra então, depois, né, na questão do meu segundo carro, que eu comprei parando de fumar, né? Eu parei de fumar para poder comprar o carro, né? E foi uma história bem interessante, na minha opinião, né? Então também tem essa história ali disponível ali para vocês em outros vídeos ali de histórias e perrengues, tá ok? Inclusive, para quem não entendeu bem essa ideia de histórias e perrengues, eu tenho uma lista no caso, né? Ali nos meus vídeos, né? Você vai lá na parte de listas e tem lá histórias e perrengues, onde esse tipo de histórias e perrengues estão ali, todos em ordem para você estar assistindo ali e ver o que interessa para vocês. E aí, então, agora eu quero contar para vocês, né, no caso, a história de como eu comprei o meu terceiro carro, né? E, consequentemente, perdi dinheiro na venda do segundo. Então, vamos lá. Uma vez que eu já expliquei para vocês que eu, no total, pelo menos até hoje, né, na data de hoje, eu tive 3 carros, né, sendo que o terceiro é o que eu tenho agora. Primeiro vamos então ao que tipo de carros que eu tinha, né? O meu primeiro carro, ele foi um Mobilio Spike, né? Era um carro bem quadradinho, bonitinho e tal. Ele cru é feio, tá? Ele não era feinho. Mas aí você colocava ali um aerofólio, tá? Ele ficava bem bonitinho, na minha opinião. Eu gostava do meu carro, né? Se vocês assistirem os outros vídeos, eu não sei qual deles, né? Mas teve alguns vídeos ali. Assistam todos, gente. Mas teve algum dos vídeos ali que tem alguns vídeos que eu pego e mostro os meus carros, sabe? Talvez apresentando meus carros, alguma coisa do tipo assim, né? E aí eu mostrava ali que carros que eu tive até hoje e tal, né? Mas eu tive esse Mobile Spike, ali eu mostro mais ou menos como ele era, né? E eu lembro até então que antes de eu comprar o Mobile Spike, né? Quando eu tava ainda preparando para tirar a carteira de motorista, tem história também de como eu tirei a carteira de motorista, né? Eu lembro que acho que o primeiro. Eu lembrei o nome do carro. O carro que eu queria comprar na época era um carro da Toyota que chamava Celica, né? E ele era um carro meio esportivo, tal, né? Eu achava bonitinho o formato dele, né? Fora isso, eu tinha outros carros que eu estava assim de olho, né? Como, por exemplo, o Silvia, né? Também tava de olho nele, né? O Silvia era de que marca o Silvia? Eu nem lembro. Nossa, eu não lembro que marca que era o Silvia. Verdade, eu nunca parei para pensar, porque, como todo jovem, né? Eu tinha, sabe, aquele interesse em carros esportivos, né? Então também pensava em Supra, pensava em GTR, né? Nissan Skyline GTR e tal, né? Então, assim, tinham vários carros que eu tava, assim, pensando, né? Mas quando eu fui comprar meu carro, eu tinha acabado de ter filho, né? E aí, então, tipo, não, eu preciso comprar um carro um pouco mais de família. E aí eu comprei o Mobile Spike. O meu segundo carro, eu quis aumentar o carro, né? Porque eu, na verdade, eu sempre quis ter uma wagon. E o meu primeiro carro, ele era uma wagon compacta. Era um carro pequeno com formato de wagon, né? E aí eu sempre quis ter uma wagon de verdade, né? Um carro grande, né? E aí bateu, deu conseguir, então, no caso, realizar esse sonho. E aí foi onde eu comprei a Step Wagon, né? Da Honda, né?
Ele era espada, então, tipo, era a versão espada, a versão mais cara, tal, né? Bem bonitinha. Gostava muito, eu tava muito satisfeita, muito satisfeita. Eita, nós, muito satisfeito, né? Com aquele carro. Eu gostava dele, sabe? Gostava. Eu achava ele um carro muito custo-benefício. Ele era um carro com motor 1.5, né? Inclusive, acho que, se não me engano, ele ainda é desse jeito, né? Eu acho que recentemente eu tinha perguntado pro cara, ele tinha comentado isso, né? Então, ele é um carro 1.5, mas ele é turbo. Então, tipo, ele corria muito bem, mas ele era 1.5, você pagava barato o imposto, sabe? Era o mesmo valor de imposto que eu pagava no meu carro compacto anterior, né? Então, assim, gostava muito desse carro. Mas, né, usei ele durante 6 anos, tal. E depois de usar ele por todo esse tempo, aconteceu de que eu me apaixonei pelo carro que eu tenho atualmente, né? Que, no caso, é o Nissan Note Aura, tá? Ele é uma versão melhorada, ou seja, uma versão mais premium do Nissan Note, né? E, bom, eles chamam Noto, né? Em japonês, né? Eles chamam de Noto, né? Eu não sei exatamente como é que seria em inglês. Note, né? Uma coisa assim, sei lá. Mas assim, o que eu gostei muito é por causa disso aqui, ó. Acho que tá difícil de enxergar. Aqui tá melhor. Esse carro aqui, ele meio que tem umas coisas assim com som, né? Então ele tem aqui nos apoiadores de cabeça, dos dois lados, né? Umas caixinhas de som aqui da Bose, né? As caixas, os alto-falantes, né? Quer dizer, eu falei a caixinha de som, alto-falante, né? Os alto-falantes do carro, de maneira geral, são da Bose, né? Então, tipo assim, o som é muito bom, sabe? Eu gosto muito do som desse carro, né? E foi isso que eu me apaixonei por isso e pelo fato de que ele tinha o ProPilot já, né? Ou seja, o ProPiloto, né? Piloto automático, gente, né? Que não é bem automático, no caso desse carro aqui é só um assistente de volante, né? Mas quem assiste meus vídeos de viagem, principalmente, sabe que eu faço ele se tornar um piloto automático, né? A gente dá ali os nossos jeitinhos de fazer isso aqui, se tornar um piloto automático. Mas assim, é um carro bom, é um carro gostoso, sabe? Não tem muito o que reclamar. Só que ele é um carro pequeno, né? Eu decidi diminuir o tamanho do carro, por quê? Porque meu filho comprou o carro dele, né? Minhas cunhadas compraram os carros delas. Então, tipo assim, eu não precisava mais de um carro grande, né? E aí eu pensei, acho que dá para diminuir o carro, comprei esse, né? Tô satisfeito? Tô. Eu gosto desse carro, acho ele muito bonitinho e tal, né? Não tô de maneira... Graças a esse carro eu tenho viajado muito mais, porque, sabe, eu gosto desse carro, né? Não posso negar. Mas eu sinto falta de um carro grande, né? Tanto é que tem vídeo no canal ali. Eu fiz ali uns test drives, né? No Serena, né? Que é a Wagon da Nissan, né? No Nissan Serena. E também fiz o test drive do Step Wagon da Honda, né? Do novo, né? E provavelmente eu acho que esse, não sei qual vídeo vai vir primeiro, tá? Então não vou dizer qual vai vir primeiro, mas tipo assim, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, ainda não aconteceu. Está marcado para eu fazer também um test drive do Ariya, né, da Nissan, que é o carro elétrico, né, deles, né? Que inclusive ele é tipo se não me engano, ele é um SUV, né? E sabe, bem grandão, bonitão, né? Pelo menos eu dei uma olhada ali, eu vi o carro, eu filmei ele por dentro e é luxo puro, sabe? Me parece ser bem interessante, sinceramente, né? E aí, no caso, então, eu vou experimentar esse carro também. Então, assim, eu tô pensando seriamente em aumentar o carro, né? Em pegar um carro maior. Não agora, mas tô pensando, né? Mas assim, então, no caso, depois de falar tudo isso pra vocês, o meu carro atual é o Nissan Note Aura, né? E acontece que eu me apaixonei por ele num momento meio ruim, porque assim, o meu segundo carro, eu tinha comprado ele, como é que fala assim? Eu perdi dinheiro, tá? Vamos ser direto ao assunto, né? Mas eu perdi dinheiro consciente, não foi um erro, tá? Só que foi uma questão também de momento, né? De repente eu me apaixonei por esse carro e falei, nossa, eu quero, né? Eu quero esse carro, né? E aí comecei a pensar, quando eu vou comprar então esse carro? Né? Eu poderia esperar e aí de repente talvez ele mudasse de formato, eu não quisesse mais ele, aí eu fosse pegar outro carro e tal. Tipo, eu pensei muita coisa. Acontece que o meu segundo carro, eu não tinha conseguido comprar ele zero, né? Eu comprei ele quase zero, né? Basicamente, eu tentei fazer um financiamento de um Stepwagon zero e esse financiamento não saiu, né? Então eu peguei e fui numa loja
que se chama Big Motor, que inclusive deu uma grande polêmica aqui no Japão, né? Mas na época não, na época tava tranquilo. E eu comprei com eles, né? Um carro, esse Stepwagon, ele tinha andado 120 km só, né? Era praticamente novo, entendeu? E na época, ele tava 3.150.000, na época, né? Então o que eu fiz, né? Eu tive que desembolsar 150 mil do meu bolso como entrada e 3 milhões eu coloquei em financiamento. E aí passou, né? Precisei de rochoninho, ou seja, fiador e tal, né? Mas passou, consegui, né? Só que assim, passou numa financiadora que me passou com juros de 9% ao ano. E olha, 9% ao ano para 3 milhões de ienes, 3 milhões de ienes é muita coisa. É um juros muito alto. Mas assim, eu nunca me importei, porque na minha cabeça era simples, sabe? O importante é comprar, né? Se você é pobre e não tem um crédito bom, você compra com o crédito que você tem, né? E por que é ruim 9% ao ano? Porque basicamente era um financiamento de 10 anos. Significa que em 10 anos, eu tava pagando na época, acho que era 40 mil, mais ou menos, que eu pagava, né? 41 mil, né? Era alguma coisa desse tipo. A questão é que, né? Em 10 anos, você pagando as parcelas, você devolve no total, você paga no total mais de 4 milhões e meio. Era 4 milhões e 700 mil ienes, que era o valor final de pagamento, né? Por 10 anos. E aí que vem a questão, né? Eu emprestei 3 milhões e ia pagar 4 milhões e 700. Ou seja, eu ia pagar mais da metade do valor em juros. No decorrer. Entendeu? No decorrer dos 10 anos, né? Então, eram um juros muito alto. Mas na época era o que eu tinha. Era isso, eu não comprava o carro, né? Como eu falei para vocês, não tinha passado o meu financiamento para carro zero, né? Que era onde eu teria ali um juros bem menor, né? Que era direto com a concessionária, né? Então, sem o que fazer, comprei o carro usado mesmo, né? E aí que vem a questão, né? Ok, comprei o carro, deu certo, né? Fui pagando ele sem nenhum problema, tal, né? O tempo foi passando, né? Nunca tive problema com carro assim, em questão de pagamento e tal. Já fazia 6 anos que eu pagava esse carro, né? Foi quando eu comecei a cogitar trocar de carro por causa dos juros, né? Imagina, eu já tinha pago 6 anos o carro, né? Aí eu fui lá fazer o orçamento desse Note Aura caso eu comprasse, e deu lá que se eu financiasse ele por 10 anos, numa taxa de juro muito mais baixa dessa vez, né? O valor desse carro, do Nissan Note Aura, 4 milhões e 150 também, mais ou menos, né? 4 milhões e 150. Se eu pegasse esses 4 milhões e 150, ainda colocaria umas coisinhas, tipo, alguns pacotes de coisa tal, você coloca tudo lá tal. Mas se não me engano, o valor total foi 4 milhões e 150. Esse valor eu podia financiar por 10 anos, direto, né? Foi o que eu fiz, financiei ele por 10 anos, né? E o valor do financiamento ficaria em... como é que fala? Ficaria em aproximadamente 40 mil também, mais ou menos, né? Aproximadamente 40 mil. Então, o valor do financiamento não muda com o que eu estava pagando da Stepwagon. Então, até aí tá ok, né? Aí vem o ponto. Eram os mesmos 4 milhões, eram os mesmos 40 mil por mês, pelos mesmos 10 anos. A diferença é que um era 3 milhões e o outro era 4 milhões e pouco, né? Então, aí você percebe a diferença de juros. Eu acho que eu pago nesse daqui coisa de 4%, né? Acho que era 3 ponto alguma coisa por cento, ou seja, é muito menos juros nesse carro, né? E aí foi onde eu peguei e pensei comigo, falei, olha, eu já paguei 6 anos o carro, fui lá, fiz uma verificação com a financiadora, quanto que faltava para eu fechar o pagamento, e ainda faltava 1 milhão e 800. Ainda faltava 1 milhão e 800 para eu pagar. Então você pensa, em 6 anos pagando um empréstimo de 3 milhões de ienes, já tinha passado da metade do tempo pagando, só que eu não tinha chegado na metade do valor do que eu, na verdade, ainda estava próximo de 1/3 só pago, né? De 3 milhões ainda faltava 1 milhão e 800 para pagar. Lógico que se eu continuasse pagando mais 4 anos, eu terminaria de quitar ele, né? Mas aí, tipo assim,
sabe, eu ia no final das contas, tipo, faltava 1.800.000, né? Então, pensa assim, 1.800.000 significa que eu tinha pago já até ali 1.200.000, né? Isso, eu teria pago 1.200.000, né? Agora tá difícil fazer a conta. Mas a questão é que eu fiz a conta na época e foi onde eu pensei. Falei, não, faz o seguinte, acho que vale a pena eu vender o carro. Aí eu peguei e levei o carro para fazer uma avaliação na Big Motor, né? Que foi onde eu comprei, né? Para eu poder vender de volta para eles, né? Aproveitando também que os carros usados eles estavam numa alta muito grande, né? Naquela época, né? E aí, então o valor dos carros estavam altos, né? Então eu peguei, levei para fazer ali uma avaliação e deu que eles me pagariam 1.200.000 pelo meu carro, né? E o que é um preço muito bom, sinceramente, né? Eu andei no carro 6 anos. Seria como se eu tivesse comprado ele por 1 milhão e se você tira de 3 milhões, né? Então 1 milhão tira de 3 milhões, nossa, 1.800.000, né? Seria como se eu tivesse pago 1.800.000 no carro, né? Então, tipo assim, e depois devolvido ele, né? Então, tipo, tava um preço bom, né? Eu falei, não, 1.200.000, ok. Eu pego, vendo ele por 1.200.000, vai faltar 600 para quitar o financiamento, né? E você tem que quitar o financiamento. Não tem como você, então faz isso e o resto eu vou pagando. Não, não, não. Você tem que quitar, né? Você devolve o carro, vende o carro, eles pegam esse valor e não te pagam, eles pagam direto para financiadora, e aí você tem que quitar o resto, né? E aí foi o que eu fiz. Eu peguei e vendi o carro, deu 1.200.000, faltou 600, e aí eu enviei, né? Esses 600.000 direto para financiadora e quitei o carro, né? Quitei o financiamento, né? Ou seja, eu perdi 600.000 na venda do carro, né? Perdi assim, eu tive que tirar do meu bolso, né? 600.000. E comprei esse carro, o Nissan Note Aura, né? Fiz ali o financiamento dele e tal, né? Fiz a venda dele um pouquinho antes de pegar o novo, né? Então, tipo assim, não, na verdade não. Eu fiz a venda logo depois de pegar o novo. Isso, eu já tinha confirmado os valores e tal, né? E assim que eu peguei o novo, eu fui lá e vendi no mesmo dia, né? Porque não podia ficar sem carro, né? E aí, então, logo em seguida, fiz o pagamento ali dos 600.000 e tal e resolvi o problema, né? Mas a questão é que justamente, tipo, se eu continuasse pagando, eu ainda teria que pagar 1.800.000 do carro. Isso me tirou a necessidade de pagar 1.200.000, porque eu vendi o carro, né? E aí eu paguei só 600.000. Então, no final das contas, é você juntar. Foi 1.800.000 que faltava. Então, eu tinha pago 1.200.000 no carro até ali, por 6 anos. Você junta 600, eu paguei 1.800.000 no carro, né? No final das contas, eu achei que valeu a pena eu perder ali esses 600.000, né? Na revenda, porque não ficou elas por elas, no caso, né? Valia a pena eu perder isso e adquirir um carro novo por um juros mais baixo. Tipo, não é que valia a pena, era elas por elas, entendeu? Mas aí eu poderia estar num carro muito mais moderno, que me oferece muito mais, pagando o mesmo tanto por mês. Então, basicamente foi assim que eu comprei esse carro, né? A forma de comprar foi bem simples, né? Eu lembro que eu simplesmente cheguei ali de besta na Nissan, né? Eu já estava apaixonado por esse carro, né? Então eu cheguei pra vendedora e falei, é o seguinte, né? É assim que eu sempre compro carro, tá? Falei, é o seguinte, falei assim, ó, eu já tô gostando desse carro e tal. Eu quero fazer um test drive primeiro, só para poder fechar ali meu sentimento, né? E aí eu peguei e fiz o test drive e tal, andei com o carro pra lá e pra cá, gostei, né? Pude ver por conta própria ali o sonzinho, sabe? Instalei o meu celular ali no som do carro, né? No Bluetooth, para poder tocar o som, ouvir música alto com a mulher no carro e tudo mais, né? Sabe? Testei ali o piloto automático, fiz um monte de coisa, né? Porque são coisas que eu não tinha, né? Fui fazendo tudo isso e tal e gostei. Realmente, tipo, esse test drive foi o suficiente para eu realmente gostar. E falar, não, pronto, é esse mesmo. Voltamos lá pra loja e falei pra mulher, né? Falei, ó, seguinte, gostei do carro, quero comprar. Já tô decidido, eu quero, né? E aí, vou ser bem sincero com você. A única coisa que vai me impedir de comprar esse carro, que vai fazer eu não comprar ele, é só se não passar no financiamento. Aí eu falei pra ela, né? Eu gosto de ser bem sincero com a pessoa nessa história. Eu cheguei e falei pra ela, olha, o meu primeiro carro eu comprei zero, falei pra ela, né? Só que eu comprei em dinheiro. Na época eu tinha o dinheiro, né? Mostrei o meu dedo, né? Perdi um pedaço do meu dedo e comprei o carro.
o meu segundo carro, esse primeiro carro, eu usei ele por 12 anos, mais ou menos, né? E por isso eu tive um contato muito longo, né? Porque logo que eu comprei o carro em Fuji, que é Shizuoka, eu já logo comprei e vim para cá, para Nagano, né? Então eu não tive muito contato com a loja que eu comprei lá na região, né? Eu tive contato com a Honda daqui, no caso, né? E com a Honda daqui, né? Eu tive então esse relacionamento de 12 anos inicialmente, né? E aí eu expliquei pra ela que eu tive esse carro por 12 anos com esse relacionamento com a Honda. E pelo relacionamento com a Honda, eu tentei comprar um carro zero com eles na época, né? Fazer ali o financiamento e não passou. E aí eu falei pra ela, sabe o que aconteceu? Não passou o financiamento, eu fui numa loja de carros usados, comprei um carro que tinha andado 120 quilômetros, que era praticamente novo, por um preço praticamente de um novo, né? Que foi 3 milhões e pouco, né? E eu não comprei com eles. Ou seja, eles perderam a venda porque eles não conseguiram me ajudar a ter o financiamento. Eu sei que não tá como é que fala assim? Eu sei que não é vocês que determinam, né? Então eu sei que não é bem assim, mas pelo menos eu acho que vocês sabem o que passa e o que não passa. Então, se vocês me ajudarem a passar no financiamento da forma que for possível, vocês conseguem a venda. Porque se vocês olharem lá, eu tive o primeiro carro foi à vista, então não conta, mas o segundo carro já paguei por 6 anos, né? Nunca atrasei. Então eu pago direitinho. O próximo carro aqui que eu quero comprar com vocês vai dar o mesmo valor por mês, né? Então, assim, eu acredito que eu sou um cliente que é confiável, né? E aí vai depender de vocês só, né? Então aí você dá seus pulos para tentar me ajudar a passar nesse financiamento. Por quê? Porque se eu passar no financiamento, eu compro. Se eu não passar, provavelmente eu vou acabar comprando esse carro usado de outro lugar. E outro lugar vai ganhar o dinheiro com isso. Aí a mulher já, não, eu vou te ajudar, não sei o que lá, né? Aí ela já sentou comigo ali, e na hora do preenchimento, que eu cheguei para ela, eu cheguei, foi bem claro, ela falou, é o seguinte, né? Eu tenho uma renda baixa, né? Como é que a gente resolve isso, né? E aí ela falou, não, escreve tanto aí e tal, não sei o que. Ela que me orientou sobre o que escrever, como fazer, que é o que eu falei pra vocês, né? Foi onde eu expliquei pra ela. Falei, olha, você me ajuda a passar no financiamento e eu compro o carro. É simples, né? E aí ela, tipo, vamos fazer o seguinte, só o seu talvez vai ser pouco, vamos juntar com o da sua esposa tal, né? Tem como fazer aqui os dois juntos tal, né? Aí ela fica como fiadora também, mas aí junta a renda dela com a sua tal. Ela deu os pulos dela e fez ali o que a gente poderia chamar de a melhor solicitação de financiamento possível, né? Aí ela mandou, passou, e como passou, a gente oficializou o pedido, e aí eu comprei o carro. E aí, basicamente, foi assim que eu adquiri essa minha belezinha, né? E já estou pensando em qual eu quero agora, né? Realmente eu quero voltar para ter um carro grande de novo. Eu quero voltar. Pelo menos se eu fosse me comprar agora, só que eu não vou vender esse carro agora, tá? Tipo, eu ando com ele há 3 anos, né? Talvez eu possa, de repente, pensar, vai depender da minha situação financeira, mas talvez eu possa pensar em revender ele depois que ele chegar a 5 anos, né? Porque com 5 anos você perde as garantias, né, do carro, né? E aí qualquer coisa que acontecer fica por sua conta, né? Então é bem preocupante, sinceramente, né? E esses carros hoje em dia, eles são tudo tipo assim, é tudo eletrônico demais, né? Então se quebra um treco, não tem um conserto, você tem que trocar a peça, né? Aí você tem que trocar o módulo inteiro do bagulho, essas coisas são caras, né? Então quando ainda tá dentro da garantia, beleza. Inclusive eu tive um problema com isso, tem vídeo no canal. Eu tive um problema com esse módulo, aí deu uma loucura aqui nos sensores, o bagulho pode funcionar o sensor, e sem o sensor ele não passa no Chaquem, tá? Então, tipo assim, você é obrigatório você fazer o conserto disso para você poder tirar o Chaquem do carro. Chaquem que é a vistoria obrigatória do carro, tá? Aqui no Japão. Então, levando tudo isso em consideração, são coisas para se pensar, e aí, tipo, né, é onde eu tenho que pensar assim, qual vai ser o momento que eu vou vender esse carro, né? Para poder adquirir um novo. Mas então, no caso, eu tô pensando seriamente em aumentar o carro de novo, né? Em de repente pegar ali um Serena, né? Como eu falei, se fosse pra comprar agora, eu comprava o Serena. Porque nesse momento, o carro que mais me chamou a atenção assim, dentro dos padrões que eu posso pagar, é o Serena, né? Eu gosto da Step Wagon, né? Hoje em dia, até que eu me acostumei com ela, achei ela bem interessante quando eu fiz o test drive e tal. Mas, né? O piloto automático dela não é o que eu quero. Tipo assim, realmente o da Serena ainda é parecido com o que eu tenho. Então, tipo assim, ele funciona muito melhor. Quem quiser entender melhor sobre isso, vê lá os vídeos de test drive que eu fiz.
porque vocês vão entender bem as diferenças, né, que eu senti e o porquê que eu ainda quero continuar com a Nissan, pelo menos por enquanto, né. Pra mim, né, agora eu tenho um corpão grande, né, tô meio gordo, então não tem, como é que fala? Não faz sentido eu querer comprar um carro menor que esse, um carro esportivo, por exemplo, né. Eu nem caibo dentro de um carro desse tipo. Mas assim, interesse eu tenho, né, em comprar um carro grande, né, tal, né. Eu acho bem interessante o área olhando, mas carro elétrico ainda não me parece ser uma boa. Não me parece ser algo que realmente eu queira, sabe? Eu ainda não quero ter esse problema de ter que ficar muitas horas abastecendo o carro. Não me parece ser bem interessante isso. Mas, tipo, sabe? Levando tudo isso em consideração, né? Vamos ver como é que vai ser dali pra frente, né? Que carro que eu vou comprar, quando eu vou comprar. Eu espero que até lá eu ainda seja youtuber, né? E aí talvez eu conte pra vocês a história da compra do meu próximo carro, né? Do meu quarto carro, no caso, né? Mas pelo menos a história do terceiro carro, como eu comprei ele e como eu perdi dinheiro nessa compra, né? No caso, na venda do segundo carro, termina por aqui. Bom, eu espero que tenha sido interessante pra vocês. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. Tal, e também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre lá em conversacional de criar novos conteúdos. Sem mais o que dizer, de maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau. Ah! Eu não fiz o. Como é que fala? Eu não fiz o thumbnail desse vídeo, né? Então vou fazer o thumbnail desse vídeo. Eu não gosto de fazer assim de lado, que eu fico mó gordão. Ah, já sei. Pera um pouquinho, pessoal. Pior que esse é um problema. Porque assim, eu tô tentando, eu não quero fechar o vídeo, gente, porque eu não quero editar ele, né? Acho que é assim. Isso. Aí nós fecha aqui isso aqui. Aguenta aí, pessoal. Pronto. Ai, meu Deus do céu, esse treco atrapalhando. Pera aí, gente. Fica aí, bonitinho. Ai, meu Deus do céu. Que saco. Não riam. Ah! Ainda por cima o bagulho. Ah, meu Deus do céu, tá tudo caindo aqui, pera aí. Tá difícil. É tudo caindo, é a luz que apaga, né? Ah, beleza, pronto, acho que assim vai tá bom. Agora sim, nós pega aqui. Gostaria muito que você ficasse assim, pronto. Pronto. Tá aí, tá feito o thumbnail. Mas então, de maneira geral, a gente se vê aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau. Desconsiderem aí todos esses acidentes aí que aconteceram agora no final do vídeo.